Revelado, o incrível mundo dos dinossauros em uma música tocante que transforma a inspiração. Lucas, um menino de 12 anos, vivia numa periferia pulsante de São Paulo, onde os sons do samba e do funk preenchiam o ar cheiroso de pastel da esquina. Seu olhar sonhador e sorriso sincero eram como faróis em meio à tempestade que era a vida. A mãe, uma guerreira, batalhava diariamente para garantir que ele e sua irmã tivessem o que comer. Mas algo faltava, e essa ausência crescia a cada dia. Seu querido avô, que sempre lhe dizia que a arte poderia transformá-lo. O garoto se lembrou da fita cassete antiga que ele havia deixado, cheia de músicas que falavam sobre dinossauros e coragem. A fita se tornou um elo poderoso entre Lucas e seu avô. Ele passou horas ouvindo as canções, se perdendo nas histórias que a música contava. Em um dia qualquer, enquanto os ritmos dançavam em sua mente, Lucas sentiu um impulso incontrolável. Precisava criar sua própria canção. Aquela melodia antiga que tantas vezes o confortou começava a tomar forma em sua mente como um dinossauro gigante, pronto para enfrentar os desafios do mundo. Com cada letra que escrevia, o garoto sorria, colocando na música o peso e a leveza de seus sonhos. Mas a vida tinha seus desafios. Sua mãe, exausta de tanto trabalho e preocupações, começou a se estressar e as brigas entre eles aumentavam. Cada discussão deixava um nó no peito de Lucas, mas ele se lembrava do avô e da força que sempre o inspirou. Em meio a todo o caos, a competição musical local se aproximava e era a chance perfeita para mostrar sua voz e as imagens que brotavam de seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A esperança revigorava Lucas, mas logo a vida parecia ensaiar uma nova peça. Um acidente, um escorregão bobo que poderia ter sido facilmente esquecido, o impediu de se apresentar. O vazio cresceu e ele quase se deixou vencer pela tristeza. Mas algo dentro dele acendeu. Ele não podia deixar seu sonho morrer assim. A música que ele havia criado precisava ser ouvida, e não só por ele, mas por todos naquela comunidade que, assim como ele, lutava contra seu destino. Reunindo os amigos e vizinhos, Lucas propôs uma apresentação comunitária. O coração dele pulsava com uma nova energia. A música que criara se tornava um hino de batalha para todos, um grito de resistência. Naquele ensaio, ele percebeu que a arte poderia unir, criar laços que pareciam inquebráveis. O grande dia chegou e, enquanto se preparava para subir ao palco, o coração de Lucas disparou. Mas então, sua alegria foi interrompida por um grupo de jovens da vizinhança que cercavam o lugar e a energia começou a mudar. Desafios fogem do controle, e agora a pergunta ecoava em sua mente: será que ele deixaria aquele medo impedir sua luz? O olhar de Lucas se fixou nos jovens que cercavam o palco improvisado. O que antes parecia uma festa se transformou em um campo de batalha emocional. O medo apertava seu coração como um abraço esfriado, mas ele se lembrou da força que a música sempre lhe trouxera. Era como se cada nota do dinossauro gigante estivesse rugindo dentro dele, clamando para ser libertada. Os garotos se aproximaram, suas expressões carregadas de desconfiança. Lucas sentiu uma mistura de tensão e saudade da sensação de segurança que sempre teve ao se expressar pela música. Um deles, um rapaz alto com tatuagens nos braços, fez uma pergunta que pairou no ar como um desafio. "E aí, moleque, quem você pensa que é? Vem pra cá mostrar sua granada?" O tom zombeteiro fez a multidão murmurar, mas Lucas não podia se deixar abalar. Ele respirou fundo, lembrando-se das histórias que havia ouvido na fita de seu avô. Dinossauros não se encolhiam diante dos predadores. "Noite passada, me preparei para essa apresentação. Hoje é o dia que vou mostrar que a música é maior do que qualquer medo."
Sua voz soou firme e, ao pronunciar as palavras, um vento leve pareceu passar, levando as nuvens de preocupação. O grupo hesitou e Lucas percebeu que esse era um momento crucial. Ele se lembrou das noites que passara compondo, rodeado de seus amigos, os olhares admirados quando cantavam juntos. Ele deu um passo à frente e, de repente, sentiu-se seguro. Se vocês me derem uma chance, eu vou mostrar o que a música pode fazer. Os rapazes trocaram olhares. O silêncio foi seguido pelo calar das vozes. Era como se a música, que sempre uniu as pessoas, estivesse pendurada no ar, aguardando liberdade. O coração de Lucas disparou, e enquanto seus dedos se moviam por cima do violão com mais confiança, ele começou a tocar as primeiras notas de sua canção. A melodia ecoou na rua, e num piscar de olhos, a resistência dos jovens começou a derreter. Um a um, eles se aproximaram, curiosos. Então, uns começaram a balançar a cabeça no ritmo da canção, outros acompanhando suavemente a letra. Lucas viu os muros entre eles e aquelas almas se desmoronarem. A música era uma ponte, uma conexão inesperada. Conforme a canção avançava, notou lágrimas prateadas em alguns olhos. Ele cantou sobre sonhos, sobre lutar contra as dificuldades e sobre a força que vem da união. Aquela letra, nascida de sua dor, agora irradiava esperança para todos. Quando a última nota desvanecia, um silêncio profundo tomou conta. A multidão estava hipnotizada. Depois, uma salva de palmas explodiu. Ele não poderia acreditar. Sua música havia criado um momento, um espaço onde eles todos podiam se encontrar. Já não eram apenas vizinhos, mas parte de algo maior. Mas, enquanto celebrava, seu olhar se desviou para o grupo que tamborilava nas palmas. O jovem, que antes se mostrara hostil, agora estava de cabeça baixa, murmurando algo para si mesmo. Uma inquietação começou a crescer no estômago de Lucas. O que ele poderia estar pensando? Qual seria o próximo movimento? A música havia feito magia, mas o desafio ainda não parecia acabado. Ele respirou fundo, sabendo que o verdadeiro teste estava apenas começando. E, no fundo de sua mente, a pergunta ressoava: será que ele conseguiria transformar aquele momento em uma nova chance para todos? O aplauso ressoava como um eco de esperança, mas a expressão do jovem hostil trazia um frio na barriga de Lucas. Ele tentou ignorar, focar na alegria do momento, mas a ansiedade só aumentava. O rapaz de tatuagens, com a cabeça ainda baixa, parecia carregar um peso invisível. Lucas sentiu que sua música, embora poderosa, ainda não havia atingido o fundo daquela alma. "Ei, você aí!" Lucas gritou, decidido. A multidão parou. "Qual é o seu nome?" O jovem levantou o olhar, um brilho de surpresa nos olhos. "Rafael", respondeu, a voz carregada de confusão. "Rafael, por que você não vem aqui e compartilha um pouco do que sente? A música é sobre isso, sobre todos nós. Você também faz parte dela", Lucas disse, sem hesitar. O silêncio dominou o ambiente uma vez mais. Rafael hesitou, mas as palavras de Lucas pareciam abrir uma porta que ele pensava estar trancada. Ele avançou lentamente, a tensão no seu corpo visível. "Isso é uma besteira", murmurou, mas havia um toque de vulnerabilidade em sua voz. "O que é uma besteira? Eu só quero entender", Lucas insistiu, a sinceridade transparecendo em seu tom. "A música me dá força. O que te impede de cantar, de se soltar?" Rafael se aproximou do palco improvisado, olhos baixos, quase como se no fundo não quisesse ser visto. Mas a multidão estava ali, pois algo inexplicável os unia. Lucas sentiu que se conseguisse tocar o coração de Rafael, o que poderia acontecer ali seria mágico. "Seja honesto, cara. Estamos todos aqui, juntos. Vamos transformar essa raiva em algo bonito." Lucas levantou o braço como que convidando Rafael a se juntar a ele. O silêncio predominava, mas havia uma energia palpável. A música agora era uma corrente que conectava todos os presentes. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, Rafael se ergueu um pouco mais. Eu só... não consigo mais. A música me deixou. Ela foi embora quando meu pai se foi", ele disse, a voz tremendo. As palavras de Rafael atingiram como uma flecha. Lucas sentiu uma onda de empatia atravessar seu corpo. "Olha, eu também já passei por isso. A dor é real, mas a música não precisa morrer com a perda.
Ela pode viver dentro de nós, se deixarmos, disse ele apertando seu violão como se ele próprio fosse um talismã. Lucas viu os olhos de Rafael se iluminarem, um misto de dor e curiosidade. Ele decidiu tocar uma nova melodia, algo mais íntimo, mais profundo. A canção que ecoava agora era um misto de lamento e esperança, pulsando com a euforia de novos começos. Enquanto tocava, Lucas percebeu que outros rostos na multidão refletiam sua própria jornada. Eram expressões de tantos que também tinham perdido algo, muitos que também lutavam para encontrar suas vozes. A música criava raízes, unindo dores e alegrias, transformando a festa em um verdadeiro ritual de cura. Nesse instante, Rafael deu um passo à frente, um sorriso, quebrando a aura de tristeza. "Posso tentar?" ele perguntou, quase envergonhado. "Claro, a música é nossa", respondeu Lucas, o coração acelerado de expectativa. O momento empolgante e fragilíssimo estava prestes a se desdobrar em algo inesperado. A multidão se calou novamente e os olhares dirigidos a Rafael estavam cheios de apoio. Rafael pegou o microfone. As palavras estavam ali, à beira dos lábios, mas o conflito ainda dançava em seu olhar. "O que ele vai fazer?" uma voz sussurrou do fundo, enquanto a respiração de todos parecia suspensa. A música tinha dado um passo adiante, mas agora era a vez de Rafael revelar sua própria história, sua própria canção. O que ele diria? Seria aquele o momento de libertação tão esperado? A multidão esperava, e Lucas sabia que a virada estava diante deles, prestes a añadir uma nova camada àquela noite mágica. O caminho estava iluminado, mas e se a luz não fosse suficiente para vencer a escuridão que habitava o coração de Rafael? Rafael respirou fundo, sua mão tremia levemente enquanto segurava o microfone. Ele olhou para a multidão, que agora parecia uma extensão de si mesmo, cada rosto refletindo um fragmento de sua alma. Um mundo inteiro de sentimentos pulsava naquela noite, e por um momento fugaz ele se sentiu menos sozinho. Eu não sei se isso vai fazer sentido", ele começou, a voz ainda hesitante. "Mas sempre que eu ouvia meu pai tocar, era como se ele estivesse contando histórias, histórias de aventuras e de coragens." O semblante de Rafael se iluminou ao recordar, mas a tristeza ainda pairava como sombra. Quando ele se foi, tudo perdeu a cor, sabe? A música virou um eco distante, e eu só queria entender por que isso aconteceu. Um murmúrio de compreensão percorreu a multidão. Alguns começaram a acenar para ele, como se dissessem que compreendiam a dor de Rafael, que seus próprios ecos também os tinham cercado. Um dia, achei um velho violão no sótão. Estava cheio de poeira e tristeza. Mas eu não pude deixar para lá. Eu precisava tentar, continuou ele, buscando nas memórias a força que ainda não tinha encontrado. Eu toquei, e havia um pedaço do meu pai ainda ali, mas as notas, elas só não eram as mesmas. As palavras saíam mais fortes agora, como se uma torrente de emoção estivesse sendo liberada. Lucas podia sentir a mudança na energia. A empatia da multidão era como um cobertor que abraçava Rafael e o encorajava a seguir. "Eu quero tentar tocar algo agora. Espero que a música que um dia foi minha ainda tenha um pouco do meu pai." Ele olhou para Lucas, que sorriu, incentivo e alegria refletindo em seus olhos. Rafael se posicionou à frente do microfone. Com algum esforço, ele pegou o violão que Lucas deixara de lado e respirou fundo mais uma vez. O instrumento estava frio, mas já era um símbolo de tudo o que ele havia perdido e também do que poderia encontrar. As primeiras notas soaram cautelosas, como se cada uma estivessem se apresentando timidamente. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada acorde. Os olhos de Rafael estavam fechados, como se ele estivesse buscando a conexão com o pai, buscando sua bênção. "Vamos lá, você consegue!" alguém gritou, e a multidão vibrou em apoio. As palmas se uniram como um ritmo que pulsava com esperança. Rafael começou a cantar, sua voz ainda fraca, mas cheia de sentimento.
As palavras eram um desabafo, uma mistura de saudade e amor. Eu procurei por você nas notas que soaram, mas a música que eu amava estava longe, distante. A melodia se desdobrava em nuances que antes pareciam impossíveis de acessar. E à medida que ele cantava, a mágica aconteceu. As vozes da multidão o acompanhavam, formando um coro que abraçava cada sílaba, cada lamento. Era como se a dor de Rafael estivesse sendo compartilhada por todos, um resgate coletivo da dor e da renovação. Conforme a canção chegava ao final, Lucas viu lágrimas nos olhos de muitos. Rafael abriu os olhos e havia uma nova luz neles. Aquela outra escuridão estava começando a se dissipar. Sua tônica havia transcendido o lamento, e as pessoas ao redor sorriam, todos tocados por aquela revelação. Rafael terminou a canção balançando a cabeça, um sorriso de alívio se espalhando em seu rosto. Aplaudiram com força, um som que ecoava como um raiar de um novo dia. "Você viu? Você é poderoso!" Lucas exclamou, pulando de felicidade. Rafael sorriu, mas logo seu olhar se tornava um pouco sério. "E se eu não souber manter isso? E se um dia a música desaparecer novamente?" perguntou, a insegurança ressurgindo. O coração de Lucas apertou. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre música, mas sobre um processo contínuo de enfrentamento e aceitação. A música, assim como a vida, é feita de altos e baixos. Não tenha medo de sentir, de se perder e se encontrar novamente. Lucas respondeu, suas palavras carregadas de sinceridade. E enquanto a noite continuava, o brilho da lua refletia em seus rostos, deixando uma pergunta flutuar no ar. O que mais poderíamos descobrir juntos quando nos permitimos sentir e cantar nossas histórias, por mais dolorosas que possam ser? Rafael se afastou do microfone, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. Lucas, ao seu lado, estava radiante, os olhos praticamente brilhando de orgulho. Havia algo em seu amigo que parecia diferente agora, como se uma luz nova tivesse sido acesa, uma centelha que até então estava escondida por trás da dor. "Vamos lá, vamos comemorar isso!" Lucas gritou, pegando a mão de Rafael e puxando-o para o centro da festa que fervilhava ao redor. A música que tocava agora era feliz, animada, e rapidamente a multidão se dividiu em grupos dançando como se não houvesse amanhã. Rafael sentou um pouco afastado, observando. Ele ainda não conseguia acreditar que havia cantado para tantas pessoas. O que antes parecia impossível, agora era apenas uma lembrança distante. Um sorriso involuntário cruzou seu rosto enquanto via as pessoas ao seu redor sorrindo e dançando, mas uma dúvida ainda pairava em sua mente. E se isso acabar? Lucas percebeu a expressão de Rafael e se aproximou. "Ei, você tá bem?" perguntou, a expressão de preocupação em seu rosto. "Sim, só pensando. Foi tudo tão intenso, tão rápido." Rafael respondeu, sua voz mais baixa. "O que vai acontecer agora?" Lucas sentou-se ao seu lado. "A música que você fez não é só uma performance, Rafael. É uma parte de você. Independentemente do que aconteça, sempre haverá um pedaço do seu pai com você, e isso não vai embora." Rafael assentiu levemente, mas ainda parecia inquieto. "E se eu não conseguir mais me sentir assim? E se a inspiração desaparecer de novo?" "Então você tenta de novo. A beleza da música é essa. Ela não precisa ser perfeita. O importante é que você se permita sentir. E agora que você deu esse primeiro passo, não existe volta", Lucas exclamou como se cada palavra fosse uma convocação. Um grupo de amigos se aproximou, trazendo bebidas e petiscos para animar ainda mais a festa. O clima de celebração envolvia tudo, e pouco a pouco Rafael começou a relaxar. As risadas, os brindes, as histórias compartilhadas, tudo isso criava um ambiente acolhedor que fazia seu coração voltar a bater com força. Ele decidiu se levantar, puxar Lucas para dançar. Os dois se misturaram à multidão, as vozes se unindo em vozes alegres e descontraídas. Rafael até se permitiu cantarolar junto com a música que tocava. Assim que a noite avançou, outros talentos começaram a ser revelados. Um amigo trouxe um ukulele e começou a tocar, puxando outros para cantar. Rafael se sentiu inspirado. Ele olhou para Lucas, que o encorajava com um sorriso. Era hora de retribuir o apoio que tanto recebera. Ele pegou o ukulele, sentindo aquela conexão mágica brotar novamente. O ambiente ficou em silêncio quando ele começou a tocar, e logo a batida suave fez todos sorrirem.
A música era sobre se permitir amar e sentir de novo. Contudo, no fundo de sua mente, uma preocupação ainda o assombrava. Seria esse momento apenas uma ilusão? Quando a música parasse, o que sobraria? Enquanto os acordes dançavam no ar, ele se perdeu na canção e na energia ao redor. Mas, no fundo, uma pergunta ainda permanecia. Ele estaria realmente pronto para enfrentar seus medos e deixar sua música fluir livremente, não importando os obstáculos que surgissem adiante? Rafael olhou para a noite estrelada e sentiu um frio na barriga. O que mais estava por vir? Rafael sentiu a vibração dos acordes ressoando por todo o seu corpo enquanto as últimas notas da música se dissipavam no ar. Um silêncio profundo tomou conta do espaço por um instante, e ele olhou ao redor, os rostos de seus amigos iluminados pela luz suave da festa. Então, um aplauso estrondoso ecoou, quebrando a imersão que sentia. Ele sorriu, um misto de alívio e alegria, enquanto cada batida de palmas se sentia como um abraço caloroso. Lucas estava pulando de alegria em meio à multidão. "Você arrasou, cara! Você tem um dom que não pode ignorar!" ele gritou, a empolgação transbordando. Rafael não conseguia parar de sorrir. Afinal, aquele momento de conexão com todos ali o fazia sentir que talvez não estivesse sozinho na sua jornada. Mas, à medida que as risadas e os brindes continuavam, algo mudou. Um grupo de novos amigos se aproximou e entre eles estava a Ana, uma garota que sempre estivera no radar de Rafael. Ele a conhecera durante os ensaios do coral da escola, mas nunca tivera coragem de se aproximar. Agora, com a adrenalina ainda forte, as palavras pareciam fluir mais facilmente. "Você foi incrível, Rafael!" Ana exclamou, seus olhos brilhando. Os elogios dela trouxeram um calor inesperado ao seu peito. A sua música foi tão verdadeira. Ele gaguejou um agradecimento enquanto todo o seu ser se enchia de dúvida novamente. E se ela soubesse sobre suas inseguranças? A sombra da incerteza voltou, mas Lucas, percebendo a troca, não perdeu a chance. "Sabe, Rafael e eu estávamos pensando em formar uma banda. Quer ouvir algo mais?" A proposta ecoou em sua mente. A ideia de ser parte de algo maior, de deixar sua arte brilhar, a fazia pulsar de expectativa. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna questionava. E se ele falhasse? E se não conseguisse manter o nível? "Claro, eu adoraria", Ana disse, parecendo ainda mais animada. Ela tinha aquele jeito envolvente que fazia tudo parecer mais leve, como se de alguma forma acreditasse que suas inseguranças podiam ser superadas. Com o ukulele ainda em mãos, Rafael hesitou antes de tocar novamente. Estava ali, cercado por rostos que se iluminavam com a música, mas a insegurança estava de volta como um manto pesado. "Vamos lá, Rafael", Lucas incentivou, e ele fechou os olhos, respirou fundo e começou a tocar. Desta vez, a música era mais leve, mais alegre, refletindo o momento. Ao olhar para Ana, ele sentiu um impulso e começou a cantar, a melodia sendo uma ode à superação. A multidão rapidamente se juntou, acompanhando o ritmo, risadas, dança, vozes alegres ecoando. Rafael deixou-se levar, cada acorde trazendo um pouco mais de confiança. Mas no fundo de seu coração, uma pergunta persistia. Ele conseguiria sempre se permitir viver dessa forma, solto e livre, ou a dúvida voltaria a prendê-lo de alguma maneira? Quando a música finalmente chegou ao fim, o efeito foi instantâneo. As palmas não pararam e ele sentiu pela primeira vez que a insegurança estava começando a se dissipar como fumaça ao vento. Mas antes que pudesse saborear completamente aquele momento, o olhar de Ana mudou. Ela parecia intrigada, como se tivesse descoberto algo que ele não havia percebido. "Rafael, você tem que me contar sobre essa letra. É sua história, não é?" ela perguntou, com um tom que misturava curiosidade e preocupação. Ele sentiu o coração disparar. A pressão de abrir seu íntimo para alguém que acabara de reconhecer como um potencial apoio era palpável. Seria esse o momento de se deixar vulnerável? E se ele não estivesse pronto para isso? Enquanto o riso e a música continuavam, Rafael sabia que a resposta para aquela pergunta poderia mudar tudo, e ele estava prestes a descobrir. Rafael respirou profundamente, tentando se ancorar na intensidade daquelas palavras.
O tempo parecia ter parado. Ele viu os amigos dançando, rindo, felizes, mas sua mente estava longe, envolta em uma névoa de insegurança. O olhar de Ana era perspicaz, como se ela pudesse ver além de sua aparência descontraída e deter o peso que habitava seu peito. É um pouco da minha história, ele murmurou, sem saber como continuar. A vulnerabilidade o aterrorizava e, ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança, a possibilidade de ser compreendido. Fala mais, seus trechos têm um tom tão pessoal. O que te inspirou? Ela insistiu, inclinando-se para mais perto. Rafael sentiu um impulso de abrir sua alma, mas uma voz interior o alertava para o perigo disso. E se, ao se expor, ele se tornasse um alvo de risadas, ou pior, de indiferença? Na verdade, eu só escrevo o que sinto, respondeu ele, tentando manter o tom leve, mas as palavras saíram quase como um sussurro. Ana notou a hesitação dele e, em vez de pressioná-lo, sorriu calorosamente. Sabe, isso é mágico. O que importa é verdade. E a verdade é sempre poderosa, ela disse como se soubesse exatamente o que ele precisava ouvir. A multidão ao redor continuava a vibrar, mas Rafael estava imerso em uma conversa silenciosa com Ana. Ele percebeu que com cada palavra dela, algo dentro dele começava a se afrouxar. E se este fosse o momento em que poderia realmente compartilhar sua história? O dilema pesava em seu coração, expor sua fragilidade ou permanecer em sua concha segura. Você entende isso, Rafael começou, hesitante. Eu sempre tive medo de não ser bom o suficiente, medo de ser julgado. À medida que falava, cada fragmento de sua insegurança se tornava mais leve, como se, ao ser verbalizado, perdia um pouco do seu peso. Ana fez uma pausa por um momento como se refletisse. Olha, todos nós temos esses medos. E a maior parte das pessoas que nos julgam são as que têm suas próprias inseguranças. O importante é você estar aqui, se permitindo sentir e compartilhar isso. Que tal tocarmos outra música juntos, com a sua letra? Ele se surpreendeu com a oferta. Juntos? Perguntou Rafael, a ideia sendo quase mágica. A ideia de não estar sozinho para enfrentar seus próprios medos parecia convidativa. Sim, vamos, você e eu. A animação de Ana contagiava o ambiente, e pelas expressões dos amigos ao redor, parecia que todos estavam na expectativa. Ao olhar para Lucas, este acenou com a cabeça, encorajando com um sorriso. Rafael pegou o ukulele novamente, seu coração acelerado, mas a ideia de tocar com Ana parecia dar-lhe força. Ele sentiu a conexão no ar, a empatia vibrando como música em conjunto. Certo, vamos lá, disse ele, determinado. O som do ukulele começou a ressoar novamente, e à medida que Ana juntava sua voz à sua, a mágica acontecia. As vozes se cruzavam, misturando-se com a música envolvente, e por um instante Rafael se sentiu livre. Livre das correntes que o prendiam, livre para ser quem realmente era. Um aplauso estrondoso surgiu mais uma vez, mas Rafael não estava mais ouvindo a plateia, estava perdido na alegria do momento. Contudo, uma nova inquietação brotou em seu coração. Se Ana havia compreendido uma parte de sua história, o que mais ela poderia descobrir? O que mais Rafael estaria disposto a compartilhar? E se, ao abrir-se, ele não apenas libertasse seus medos, mas também revelasse uma verdade oculta dentro de si que ele nem sabia que existia? Essas perguntas ficaram pairando no ar, deixando Rafael com um misto de euforia e receio. Ele estava prestes a encontrar a resposta para isso, e talvez essa nova jornada estivesse apenas começando. Rafael terminou a música com um sorriso largo, o calor da conexão com Ana ainda pulsando em seu peito. O som dos aplausos misturou-se com o riso dos amigos ao redor, e ele percebeu que aqueles instantes eram tudo o que ele havia desejado. Uma sensação de pertencimento e aceitação tomou conta dele, como se cada nota tocada tivesse tirado um peso de seus ombros. Isso foi incrível, Ana exclamou, seus olhos brilhando com a emoção. Você tem um talento absurdo. De onde vem toda essa inspiração? Rafael forçou um sorriso, um misto de orgulho e insegurança. É a vida, eu acho. Sempre tem algo acontecendo, certo? Mas ele sabia que sua resposta estava incompleta. Uma parte dele queria abrir o coração e falar sobre suas lutas, suas angústias, aquilo que o tornou quem era.
Não seja modesto. As melhores letras vêm das experiências mais profundas. É isso que as pessoas querem ouvir, insistiu Ana, com um toque de empolgação na voz. Vamos fazer uma pausa da festa e conversar um pouco mais. Tenho certeza de que sua história é muito mais rica do que você imagina. Rafael hesitou. O convite era acolhedor, mas a ideia de expor seu lado mais frágil o assustava. A música o fizera sentir leve, mas agora aquele peso começava a voltar. Ele viu Lucas balançando na dança, imerso na alegria da comemoração. Era fácil para ele, mas e Rafael? Pode ser. Eu só não sei se sou bom em contar histórias como sou em compor. A voz veio trêmula. Ana colocou a mão sobre o braço dele, com um gesto que o fez sentir um calor reconfortante. Basta ser você, não precisa de roteiro ou de ser perfeito. Os melhores momentos de nossa vida são aqueles que não planejamos. Ela se voltou para a festa, o olhar buscando um lugar tranquilo onde pudessem falar. A música ao fundo soava mais suave agora, quase como se estivesse convidando Rafael a seguir aquela proposta. Vamos ali, naquele canto. Parece mais calmo e pode ficar mais intimista, Ana sugeriu, guiando Rafael. Eles se afastaram da agitação e encontraram um espaço sobre uma árvore, onde a luz das estrelas filtrava através das folhas. A ansiedade de Rafael se amplificou enquanto os dois se sentavam próximos um do outro. Ele podia sentir o cheiro da grama, o frescor da noite, a pulsação da vida ao redor. Era um momento delicado e ele queria aproveitar aquela oportunidade, mas a voz da dúvida ecoava em sua mente. Eu não sei por onde começar, admitiu, olhando para baixo. São tantas coisas que deixei guardadas. Por que não fala sobre o que mais te machuca? Perguntou Ana com suavidade. Às vezes, o primeiro passo é tocar no que está escondido. As palavras dela ressonaram como um toque de campainha, fazendo Rafael encarar sua própria sombra. Seria esse o momento de revelar a dor que o acompanhava desde sempre? Os problemas de se sentir invisível entre os amigos, o temor de não atender às expectativas e as frustrações que ele transformava em letras? Ele teve certeza de que ela não faria julgamentos. Eu sempre tive essa sensação de que estou lutando para ser ouvido. O tempo todo estou tentando mostrar que sou bom o suficiente, mas no fundo sinto que nunca chego lá completamente. Começou ele, sua voz já mais firme. Ana o escutou atentamente, seus olhos claros, cheios de compreensão. Rafael, você não precisa validar suas emoções. Todos nós lutamos para sermos vistos. Essa é a beleza da vida, a conexão que podemos criar ao compartilhá-las. Um silêncio confortável se instalou e o peso em seu coração começou a derreter. Ao olhar nos olhos dela, Rafael viu um reflexo da verdade que tanto temia. O medo da rejeição começava a escorregar de seus dedos. Mas enquanto começava a expor suas verdades, um grito de alegria quebrou o silêncio. Um amigo havia caído na grama, fazendo todos rirem. Rafael se distraiu, a porta que começava a se abrir entrou em colapso novamente. E agora uma nova dúvida brotava. E se o que ele dissesse fosse só motivo de risadas? Rafael, Ana interrompeu seus pensamentos. É agora ou nunca. O mundo precisa da sua voz. Ele respirou fundo, sentindo a confiança brotar novamente. Eu quero tentar, mas e se? Ana interrompeu. E se você descobrir o que realmente é? Vamos lá! Rafael encontrou coragem em seu olhar e começou a contar sua história. E enquanto as palavras fluíam, ele se perguntava se conseguiria suportar a revelação de todos os seus medos. O murmurinho dos amigos ao fundo fez seu coração disparar. Qual seria a reação deles? Era um salto no escuro, mas ele estava prestes a descobrir como seria finalmente expor a luz que tanto almejava. Tinha certeza de que aquele era apenas o começo de uma jornada transformadora. Rafael sentiu o coração pulsar mais rápido enquanto as primeiras palavras escapavam de seus lábios. Era como se cada sílaba que ele pronunciava tivesse o poder de desconstruir camadas de inseguranças acumuladas ao longo de anos. Ele pegou a coragem que Ana lhe havia dado e começou a desabafar sobre suas lutas internas, sobre a sensação de ser um forasteiro em meio a amigos que pareciam tão à vontade.
Eu sempre fui um menino do fundo da sala, sabe? Aquela sombra que ri das piadas, mas que no fundo não acredita que faz parte do grupo. Sua voz saía baixa, mas firme. A lua parecia atenta, as estrelas cúmplices do que ele estava prestes a compartilhar. Ana o escutava com um olhar profundo, como se estivesse tocando a alma dele. Você não está sozinho, Rafael. Todos nós temos nossas sombras e inseguranças. É isso que nos une como seres humanos. Ele respirou profundamente e continuou a compartilhar suas cicatrizes. O que mais machuca é a sensação de que, por mais que eu tente encaixar as peças, ainda falta algo, um pedaço que eu não consigo descobrir. Palavras amargas misturadas com uma esperança tênue, como fios de luz atravessando uma densa neblina. Ana inclinou-se um pouco mais perto, como se cada palavra que ele dissesse fosse um tesouro, uma revelação valiosa. Às vezes, o que falta não está fora, mas dentro de nós. Você já parou para perguntar o que realmente deseja? O que faz seu coração vibrar? Esse questionamento ecoou em sua mente e fez um instinto de autoanálise reboar dentro dele. Rafael percebeu que, até aquele momento, ele estava tão focado em ser aceito que se esqueceu de se aceitar. Ele tinha paixão pela música, amava compor, e isso deveria ser o foco. Mas e se ele se entregasse inteiramente a isso? E se a música fosse o canal que lhe mostrasse quem realmente era? A música é a única coisa que me faz sentir completo, confessou ele, sentindo um calor tomar conta do peito. Mas sempre achei que era só uma forma de escapar. Ana sorriu, uma expressão cheia de empatia. E se, em vez de escapar, você usasse a música para se encontrar, para contar sua história? Pode ser libertador. As palavras dela ressoaram como uma sinfonia, abrindo as portas da sua alma. Rafael imaginou as letras que guardava, os versos que haviam se perdido nas notas, agora clamando para serem liberados. Mas havia ainda a dúvida. E se as pessoas não se importarem? E se elas só ouvirem a música e não virem a mensagem por trás dela? Ele viu Ana pensando por um momento. E se elas se importarem mais do que você imagina? Às vezes precisamos arriscar, ser vulneráveis, para encontrar a conexão verdadeira. Enquanto as estrelas piscavam como se a noite estivesse apoiando sua decisão, Rafael ficou em silêncio, refletindo sobre a coragem que estava por vir. Ele sabia que se expor não seria fácil, mas já havia dado o primeiro passo. Aquela conversa estava se transformando em um momento crucial, não só para ele, mas também para eles dois. Poderia a música não ser apenas um escape, mas uma ponte que os unisse ainda mais? A festa ao fundo continuava em sua alegria desmedida, mas ali, sob a árvore, mesmo com o som distante, existia um silêncio quase sagrado. O medo começou a se dissipar e uma luz de determinação começou a brilhar em seu interior. Estou pronto para tentar, Ana, disse ele, sentindo-se mais leve. Quero que as pessoas ouçam minha música e carreguem um pouco da história que vem com ela. Ana sorriu, suas feições iluminadas. Perfeito! Agora, que tal escrevermos juntos uma música que toque no que você está sentindo? Vamos transformar isso em arte. Ao ouvir a proposta, o ânimo de Rafael cresceu. As palavras estavam prestes a ganhar vida, e ele se sentia animado, mas ainda havia um modo de como tudo isso se desdobraria. Seria um novo recomeço, mas também poderia ser um desafio da maior intimidade. O que mais ele revelaria no processo? Quais vontades iriam surgir na jornada que começava a desenhar? Com um brilho nos olhos e o coração acelerado, Rafael sentiu que algumas respostas o aguardavam ao longo do caminho. Rafael respirou fundo, o coração pulsando com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele estava prestes a entrar em um território desconhecido, mas as palavras de Ana ecoavam em sua mente, oferecendo um fio de esperança. A ideia de criar algo junto com ela era provocante, poderia ser o início de algo incrível. Vamos lá, o que você gostaria de dizer na sua música? Perguntou Ana, uma expressão animada no rosto. Rafael hesitou, mas logo as ideias começaram a fluir. Quero falar sobre como a música pode ser uma conexão entre as pessoas, como pode nos dar força em momentos difíceis, e sobre como às vezes precisamos nos deixar levar, mesmo quando temos medo. Ana sorriu, sua energia contagiava o ambiente. Perfeito, vamos começar então.
Os dois começaram a trabalhar em versos. Rafael cantarolava e Ana acompanhava com o ukulele, criando um som suave. A magia da criação envolvia ambos e Rafael sentia sua alma se abrir. Era como se a expressão musical estivesse lentamente dissipando todas as sombras que uma vez o aprisionaram. Depois de algumas tentativas e risadas, a canção começou a tomar forma. O refrão era simples, mas profundo. Vamos juntos, não tenha medo, a música é nosso abrigo. Ele estava começando a sentir que a arte era de fato um canal poderoso. Enquanto compunham, a festa ao fundo continuava, mas a bolha de intimidade que criaram ficava cada vez mais forte. Rafael olhou nos olhos de Ana. Obrigado por me ajudar a ver isso. Sinto que posso finalmente ser eu mesmo. É isso que a música faz, respondeu Ana, com a voz doce. Nos conecta, nos transforma, e eu estou aqui para isso. Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro, um que transbordava gratidão. Ele percebeu que tinha recorrido a todos os seus medos e inseguranças, mas agora eles eram apenas notas a mais na sinfonia de sua vida. Avançaram na letra, e aquele momento se tornou uma catarse. As palavras finalmente estavam sendo libertadas de dentro dele. Com o tempo, eles terminaram a canção. Um brilho nos olhos e uma sensação de realização permeava o espaço entre eles. Que tal tocarmos para os outros? Sugeriu Ana, um brilho de empolgação iluminando seu rosto. A ideia fez o coração de Rafael voar. Ele hesitou, mas o encorajamento que sempre recebia de Lucas e outros amigos ecoava em sua mente. Vamos tentar. Os dois se levantaram e, com o ukulele em mãos, foram para o centro da festa. Rafael sentiu frio na barriga, mas o calor e a energia do grupo cercando dissipavam o medo. Galera, nós temos uma música nova, Ana anunciou, e o grupo fez silêncio instantaneamente, prontos para ouvir. Rafael sentiu apoio ao seu redor, sorrisos animados e olhares curiosos. Ele respirou fundo. O momento havia chegado. Com Ana ao seu lado, começou a tocar e a cantar. As palavras que antes eram temidas agora saíam com autenticidade. Logo, a canção tomou conta do ambiente. As pessoas dançavam e cantavam junto. Rafael viu rostos familiares, o orgulho e o suporte transformando o espaço. Ele estava finalmente onde sempre quis estar, no centro da sua própria história, sendo ouvido. Ao final da apresentação, uma onda de aplausos e gritos vibrantes tomou conta. Rafael se virou para Ana e viu a empolgação em seus olhos. Ele sentiu que tudo o que passou, a dor, as inseguranças, havia sido uma parte necessária de seu crescimento. O que antes parecia um fardo, agora era uma história de superação. Você foi incrível, Ana exclamou, também radiante. A música é realmente uma ponte. Rafael sorriu com sinceridade. E eu não teria conseguido sem você. Você me ajudou a encontrar minha voz. Os dois voltaram a se juntar ao grupo, agora imersos em um ambiente de celebração. Rafael percebeu que era possível transformar dor em arte, que as histórias que pareciam perdidas finalmente tinham encontrado seu lugar. E assim, naquela noite iluminada sobre as estrelas, Rafael finalmente entendeu. A música não era apenas um refúgio, era uma jornada de autodescoberta, amor e conexão. A festa continuou, mas a transformação estava apenas começando. Rafael, agora mais forte e confiante, sabia que os desafios surgiriam, mas a música o acompanharia. Com a ousadia no coração, ele estava pronto para enfrentar o mundo, sem medo do que estava por vir. Se você também se identificou com essa transformação ou tem uma história para compartilhar, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal, é essencial para continuar recebendo histórias inspiradoras como essa. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas mensagens poderosas. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio agora. Vamos juntos fazer a diferença.